gestão do conhecimento. Pessoal, coloquei 3 tópicos que a gente vai abordar nessa aula de hoje de uma forma geral. A gente vai começar falando um pouquinho do cenário dos recursos humanos. Então eu trouxe algumas informações, às vezes meio soltas, algumas tendências de mercado, alguns slides aí para apresentar para vocês como é que está esse cenário, como é que é essa questão de importância de pessoas, como é que é a parte da gestão das competências, para que a gente consiga se situar, para também contextualizar vocês. Vocês vão perceber que algumas das coisas, tenho certeza que pelo menos alguma das coisas que eu vou falar vai ser novidade. Então, o que é a minha dica? Anota esses itens e dá uma pesquisadinha na internet, tenta ler pelo menos um artigo sobre cada um dos itens que você não conhece ou não entende muito, porque são todos aspectos que vão permear o dia a dia de vocês trabalhando com gestão de pessoas, porque eu sei que tem gente que já trabalha na área também. Então, cada um dos tópicos que eu abordar nos próximos slides aí, dessa primeira parte, dá uma pesquisada com um pouco mais de calma, vale a pena, são itens bem interessantes. Vocês vão notar que sempre que eu fizer uma citação, eu vou colocar quem é o autor, boto até uma fotinha dele, se vocês não esqueceram aqui, se encontrar na rua, tal, vou comentar. Mas vou colocar sempre o nome do autor. Então, se quiser também dica de bibliografia, etc., eu, obviamente, procuro os melhores autores para trazer para vocês, são pessoas que a gente pode se apoiar e ir mais a fundo para quem for se interessando pela assunto. Depois a gente vai fazer uma apresentação que eu não sei se vocês já tiveram, mas eu já vi tanto ela, fiquei com medo de colocar no slide, que é dado, informação e conhecimento. Já tiveram essa aula? Não, dá, menos mal, legal. Então não vai ser tão repetitivo para vocês. É que no curso de biblioteconomia, pessoal, como eu falava a área de administração, toda vez que eu falava as palavras dado, ou informação, ou conhecimento, alguém me corrigia. Os caras falavam, não, professor, isso aí é informação, não é dado, não. Ah, não, professor, isso aí é conhecimento, que é informação aplicada. Então os caras ficavam... Por quê? Porque o produto, o objeto de estudo da biblioteconomia é a informação. Os caras tinham vários professores que repetiam isso o tempo todo. Aí eu errava, os caras não batiam. Acabei aprendendo muito melhor isso. Então, vou trazer para vocês um bloco para falar um pouquinho, já que a gente está falando de gestão do conhecimento, também temos que definir o nosso objeto de estudo, que é o conhecimento. Então, vou explicar ele na base de dado, informação, levando ao conhecimento. E por último, falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento. Porque aí eu não estou falando só mais do meu objeto, que é o conhecimento, mas falando o que eu vou fazer com esse objeto, que é gestão, que é administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. O pessoal da administração também quase não ouviu isso, né? Então a ideia é como que eu vou aplicar essas ferramentas, como que eu vou inserir esse objeto, que é o conhecimento, dentro das minhas atividades de gestão. Com certeza quero dar um foco muito grande em gestão de pessoas. Então vocês vão notar também que existe uma conexão muito grande com áreas de marketing, com áreas de produção, com área financeira, tudo isso amarrado com a área de pesquisa e desenvolvimento muito forte também, tudo isso amarrado com a gestão de pessoas. Então a gente vai acabar não conseguindo fugir de ter uma visão de gestão de uma forma geral, para que depois a gente possa falar um pouquinho mais específico da gestão de pessoas na organização. Então esses são os tópicos que a gente vai trabalhar hoje. Falando um pouquinho sobre o cenário da área de recursos humanos. Pessoal, alguém já assistiu alguma palestra do Valdez Ludwig? O pessoal da Uniderp aí, já deve ter conhecido o cara, já viu aí. O Valdez Ludwig, ele é um cara formado em psicologia e artes cênicas, da área de teatro. Só caramba, RH. Né? E aí esse é inclusive uma das coisas que ele aborda na própria palestra dele. Ele é um grande pesquisador das organizações. Eu gosto de dizer que ele é mais falador do que pesquisador, mas ele fala bem, ele comunica bem a mensagem do RH. Esse cara tem uma tonelada de vídeos de 2 a 4 minutos no YouTube. Uma época que ele apresentou um programa na CBN. Não lembro o nome do programa, é um nome legal também. Mas se vocês acessarem o YouTube e digitar esse nome difícil dele, vocês acharam que Kennedy era mais difícil, tá aí, Valdez Ludwig. Se vocês digitarem esse nome difícil desse cara no YouTube, eu garanto que vocês não se arrependem. 2 a 4 minutos cada vídeo, e o cara, cada vídeo ele dá uma martelada. Na aula de hoje ele vai aparecer 2 vezes aí. E eu já assisti, na época eu estava na Enersul, já assisti durante a faculdade, já assisti como professor aqui na Uniderp também. Então 3 palestras e já assisti uma na TV por um acaso uma vez. Estava na TV Senado, eu não sei o que eu estava fazendo lá, estava assistindo TV Senado, estava rolando uma palestra lá. Então, assisti 4 eventos. Passando raiva, não estava não? Como? Passando raiva. Passando raiva, exatamente, vendo o que aquele povo estava encarando a gente. Bom, de qualquer forma, eu peguei 4 palestras diferentes dele e eu achei uma característica muito bacana. Cada palestra era diferente uma da outra, isso é muito legal, porque a gente normalmente começa a acompanhar algumas pessoas, de repente fazem uma ótima apresentação e
etc. Aí você começa a descobrir que o cara fala a mesma coisa toda vez, né? Aí você descobre que, beleza, você aproveitou muito aquela informação, mas morreu ali, né? O cara parou e etc. E todas as apresentações que eu assisti do Valdez, ele sempre falava, ó, todos os livros que eu usei na minha apresentação são deste ano. Aí ele botava um slide e mostrava lá. Sei lá, o último que eu assisti dele acho que foi em 2009. Ele mostrava, tá aqui, ó, 2008 e 2009. Tudo que ele pesquisou. Eram sempre coisas recentes. Então o cara se gabava disso. Mas isso era muito legal mesmo. Por quê? Porque o cara estava acompanhando a tendência. Então coisas que esse cara falou na primeira palestra que eu assisti lá em 2001, estão rolando, estão falando e ainda vão acontecer aí pra frente. Então, eu coloquei o cargo dele aqui de palestrante, né, porque ele é um cara de teatro, de psicologia, mas ele estuda as relações de trabalho, estuda as relações das pessoas dentro do trabalho. E o tópico que eu coloquei aqui é o tópico de vice-presidente de RH, que é um desses livros que ele fala, ele coloca o seguinte, que se uma empresa tiver 2 funcionários, a partir de 2 funcionários, esse segundo funcionário tem que ser vice-presidente de RH. Então o que ele quer dizer com isso? Enquanto a gente estiver falando de uma empresa, que é só eu sou a empresa e eu faço tudo, lá no comecinho da gestão ativa, por exemplo, não tem problema, a gestão de pessoas não é importante. Se bem que tem gente que consegue criar conflito até consigo mesmo. Né? Mas, de forma geral, não tem muito como o cara do RH ajudar, e aí você vai ser o cara do RH, daí como é que você demite você? É meio confuso, né, quando era só uma pessoa. Mas a partir do momento que entrou o segundo funcionário, alguém nessa empresa passa a ser o cara do RH. Tá? Ele coloca vice-presidente de RH, que é um cargo grande, muito funcional, etc. Mas é o seguinte, as pessoas são a parte essencial dentro da organização. O bom relacionamento entre essas pessoas, a sua capacidade de identificar a competência antes de contratar, desenvolver competência depois de contratar essas pessoas, é o que vai fazer toda a diferença na sua organização. Eu dei uma aula que eu falei quando eu contratei a funcionária do atendimento, lá na gestão ativa, que eu comentei com vocês, né? A pessoa carismática, conversa bem com os clientes. Era exatamente para que essa pessoa que eu contratasse, quem quer que ela fosse, eu estou falando agora do processo seletivo que aconteceu, mas para que qualquer pessoa que fosse contratada fosse alguém que fosse dar cara para a empresa. Primeiro, para não colocar minha cara feia. Segundo, porque eu precisava que fosse uma pessoa que vai dar atenção, que vai dar tempo e que principalmente vai cuidar exclusivamente da relação com os clientes. Não é que eu não dava tempo ou era mal educado, não, mas é que eu tinha muita coisa para fazer coordenando a empresa. Então não conseguia dar o devido tempo que o atendimento, quem é da área comercial sabe disso, precisa do cliente. Então o que aconteceu? O meu departamento comercial, vou chamar assim, né, a pessoa que trabalha com a parte de atendimento, começa a formatar e dar a cara da empresa. E a empresa para de ser, de repente, a empresa com a cara do Kennedy, imagina, a empresa com a cara do Kennedy, coisa horrível. Mas começa a ser a empresa com a cara do Kennedy, da Carol, do Antônio, do Rafael, e das pessoas todas que estão aqui. Tá? Então, são elas que carimbam, são elas que dão a cara, são elas que fazem o planejamento estratégico, são elas que executam o planejamento estratégico, são eles que colhem o resultado do planejamento estratégico que aconteceu. Então, tudo gira em torno desse povo aí. Tudo que acontece naquela empresa, tudo que dá certo e tudo que dá errado, é culpa daquele povo que está por ali. Então, a gente gastar tempo e dar atenção para o assunto de recursos humanos vai fazer muita diferença ao longo do tempo. Tem mais slide para ficar jogando isso aí, mas para começar era falar isso. A partir do momento que você tem 2 pessoas naquele grupo, naquela organização, alguma já tem que começar a cuidar de gestão de pessoas. E claro, o desafio de cuidar de 2 pessoas é diferente do desafio de cuidar de 10, de cuidar de 20, de cuidar de 200, de cuidar de 500, de cuidar de 15 mil. Então, a área de recursos humanos vai adquirir uma importância proporcional ao crescimento da empresa, que também normalmente está vinculada ao volume de funcionários que ela tem. Então, pessoal, quero bater muito em cima dessa tecla. Eu sei que todo professor de qualquer disciplina, graduação ou pós-graduação, a primeira coisa que ele faz é chegar falando quanto que a disciplina dele é importante para vocês. Mas é porque é isso mesmo, senão não está no currículo. Vocês não estavam aprendendo isso, cara. Tá? Então, gestão de pessoas dentro da gestão de uma forma geral é uma área que hoje tem se dado muita atenção, muito mais do que era na década de 40, na década de 50, na década de 60, RH, desde a década de 90 para frente, a gestão de pessoas tem assumido essa liderança na importância das organizações. Porque todo mundo descobriu que a empresa é só um monte de gente junto e nada mais. Com esse negócio de privatização, com esse negócio de retorno sobre investimento, prédio não vale mais nada,
equipamento não vale mais nada. Tem empresa que nem coloca mais equipamento no balanço. O computador estraga tão rápido que tem que trocar outro que não vale nem a pena. Nem faz depreciação nem nada. Bota o custo lá, gastou aquele mesmo computador, daqui 2 anos compra outro computador, bota no custo de novo. Então, pessoal, o que é importante, o que fica, o que faz acontecer são pessoas também. Então, como é a nossa primeira disciplina, tem que bater um pouco nessas teclas, porque os próximos professores eles já vão chegar contando com isso. Já vão chegar contando com que vocês tenham enxergado esse cenário. Tá? Então, quero ressaltar, eu sei que se vocês escolherem esse curso, vocês também acreditam nisso de certa forma, mas quero falar para vocês como administrador e como empresário a importância que as pessoas têm para a gente. A importância que elas dão, que elas caracterizam tudo que vai acontecer. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, está ligado a essas pessoas. E aí isso leva a gente a um outro conceito, muito falado também, de ver no jornal, as pessoas falam, etc., que é o conceito de capital humano. A visão antes era recursos humanos, aí passou a ser gestão de pessoas, tem uma evolução desse conceito todo. Mas eu gosto de falar da parte de capital humano, porque a palavra capital, né, que é a raiz da palavra capitalismo, vai lembrar muito dinheiro. Normalmente esse dinheiro está ligado a investimento, está ligado a matéria-prima, está ligado a ouro, recurso mineral, etc. Mas quando a gente coloca essa outra palavrinha, humano, esse pequeno adjetivo aí de dizer que esse capital é humano, muda muita coisa. Muda muita coisa porque gente pode até valer ouro, mas gente não é ouro. Gente é flexível. Gente, pessoas, vamos falar pessoas flexíveis, né? Pessoas são flexíveis. Pessoas se adaptam à realidade. Pessoas têm um negocinho que os caras estão tentando fazer robô, estão tentando fazer inteligência artificial, mas não estão conseguindo. Pessoas têm criatividade. A pessoa enxerga um problema, enxerga um fato, em cima daquilo, viaja na maionese, usa métodos sistemáticos e organizados, ou usa métodos absolutamente absurdos para resolver problemas. Quando eu falo absurdos é que às vezes eu não tenho explicação muito boa de como aquilo funcionou, mas resolve um problema. Então quando a gente chama de capital humano, a gente coloca aí, acrescenta essa palavrinha aí, isso muda muita coisa quando a gente fala de capital. E é muito legal nessa ideia que eu falei para vocês de que prédio não vale mais nada, máquina não vale mais nada, e pessoas valem tudo, que isso começa a fazer parte, inclusive lá na área financeira, de definição de valor da empresa. Quando você vai definir e levantar o valor de uma empresa, existem metodologias diferentes. Existem metodologias que consideram quanto dinheiro a empresa tem. Existem metodologias que consideram o quanto a empresa vende. Existem metodologias que consideram a força da marca da empresa. E passaram a existir metodologias que avaliam de acordo com qual é o capital humano dessa empresa. Qual é a massa cinzenta somada dessa empresa. E isso define o quanto vale essa empresa. Porque às vezes a empresa está dando uma grana hoje, está tudo ótimo, mil maravilhas, entrando dinheiro, etc. Claro que vem uma crise financeira mundial, inclusive, que aconteceu aí para trás. Aqueles bancos todos lindos e maravilhosos, com seus valores tudo mais mentirosos que os outros, precisando de 700 bilhões de dólares para se manterem de pé. E aí, como que você sobrevive quando as coisas, os ventos começam a mudar? E num estado, num país aí em desenvolvimento, que chove 280 milímetros em janeiro, 350 milímetros em fevereiro, e nos 5 primeiros dias de março só chove 1 litro. A medida de pluviosidade no nosso estado, né, região principalmente do oeste do estado, foi de 1 litro de chuva. Eu nunca tinha visto, eu sempre acompanhava a chuva em milímetros, né? Deu litros. Vocês já viram como é que está aí? Aquidauana, Miranda, Pantanalzão mais para cima, mais para perto do Urubá? Estão acompanhando aí as enchentes e tudo mais? Vocês viram que a gente não é só Santa Catarina que tem enchente, a gente também, né? Estamos juntos, né? Estamos lá, na briga. A vantagem é que nós é planície, né? Não temos morro. O problema está menor um pouquinho, né? Rio de Janeiro também tinha pegado, acho que a gente seguiu mais a moda do Rio de Janeiro, né? Era mais recente e tal, também tiveram problema. Então, pessoal, o que acontece? Está tudo mudando.
Vocês acham que essa chuvarada toda trouxe impacto, por exemplo, para a gestão pública? Imagina aí, prefeituras, governo do estado. Pô, eu acho que eu não me lembro do tempo que eu estou vivo, não sou tão velho assim, mas eu não lembro do tempo que eu estou vivo de ter tido um estado de emergência. Declarar estado de emergência em 4, 5 municípios do estado. Eu lembro isso no Campo Grande. Aquela região, me perdi aqui, eu acho que para cá da Via Parque, mais que aquilo, cara. Virou um rio a Via Parque, tinha peixe pulando, se debatendo ali na rua depois que acha o rio Salvador. Só isso, aquela região toda. Mas pergunto para vocês, estou puxando esse assunto da chuva não é à toa não. Então, gestão pública teve impacto, os caras tiveram que se organizar politicamente, etc. Os caras vão ter um romvinho no cofre aí, né? Pode ter certeza que essas ações de doação, essas coisas solidárias são ótimas, ajudam, mas elas não tampam o buraco. Então isso vai trazer impacto para nós, os gastos públicos, etc. Fora os impactos que normalmente já tem, né? Que não tem nada a ver com chuva, mas vai trazer impactos aí também nesse trabalho da gestão pública. Mas eu vou perguntar a um outro pessoal que acho que é um pouquinho mais atingido. Vocês acham que está acontecendo com as empresas do setor, do segmento do agronegócio? Vocês viram aí as notícias de verde, safra? Né? Eu ouvi números de 15% a 80%. Não sei se alguém viu número de diferença. Imagina uma empresa passar um ano com 80% a menos de faturamento. Com todo o custo que ela teve para plantar e etc. Economizou um pouquinho na colheita, né? Do socolher, a lagoa. Mas como que é? Desculpa. O agricultor, não. Os caras, tem gente que é para o agricultor. Eu participei, pessoal, no período de 2 semanas. A chuva deu uma paradinha no dia do meu aniversário, dia 6 de março. Do dia 6 até o dia 16, eu devo ter participado de umas 6 reuniões, sem brincadeira. Eu sei que é muito 6 numa frase só. Eu devo participar de umas 6 reuniões de empresas diferentes, morrendo de medo com a situação. O que eu faço, o que vai acontecer, e o meu dinheiro, e o meu seguro, eu achei que o seguro ia cobrir tudo, e um monte de coisa que acontece. Né? Tem as letrinhas pequenas e tudo mais. Então, galera, o que aconteceu? Cara, assim, tem empresas, principalmente o ramo do agronegócio, tem empresas com 10, 15, 20 anos de história, 30 anos de história. Então tem empresas que já passaram por outros momentos de crise. 2004, 2005, a gente teve uma crise também sem precedentes, não tinha a ver com chuva, era mais uma crise de mercado, mais ligado à questão da aftosa, tinha um pouco do aspecto climático para a área da agricultura. Então a gente passou por uma crise grande do agronegócio, e sempre assim, jornal exagera, né? Uma crise sem precedentes, mas essa crise agora está sendo um pouquinho maior mesmo do que a anterior. Né? E a tendência é que as crises e os tombos da economia passem a ser cada vez mais fortes. Quando vier o tombo, a gente vai ter bons momentos de crescimento, mas quando vier o tombo, ele tende a ser forte também. Então o que acontece, galera? Essas empresas estão há 30 anos no mercado, eles já passaram por outros momentos de chuva, de crise, de problema financeiro e etc. Mas elas estão aí. Será que as empresas de agronegócio vão fechar esse ano? Algumas vão. Provavelmente as empresas mais novas, provavelmente as empresas que trabalham mais alavancadas, ou seja, que trabalham muito com dinheiro emprestado e não com dinheiro próprio. Numa crise desse porte, provavelmente algumas empresas vão quebrar. Mas eu garanto para vocês que a maior parte das empresas, principalmente essas de 10, 15, 20 anos de história, vão persistir. Elas já lidaram com esse problema antes. E quando eu falo elas já lidaram, eu estou falando que as empresas já lidaram. Mas lembrem, por favor, que quem está dentro das empresas são as pessoas. Então as pessoas que estão gerenciando essas empresas há 20, 30 anos atrás, elas já passaram por esse problema. E elas sabem que provavelmente elas vão ter problema em 2011, vão ter que pedir mais dinheiro emprestado, ou seja, gastar mais dinheiro com juros em 2012. 2013 a coisa volta a melhorar, 2014 esperamos que venha um pouquinho de bonança. Não estou fazendo nenhum tipo de previsão, só estou querendo mostrar para vocês o quê? Que as pessoas vão reverter esse quadro. Porque essas empresas, além de terem máquinas colheitadeiras, essas empresas, além de terem dinheiro, se bem que dinheiro, não estou muito esse ano não, mas além das empresas terem dinheiro no banco, terem crédito na praça e várias outras coisas que são importantes e que agregam valor, tem gente boa nesse negócio. Tem gente que sabe para onde correr a hora que a coisa perde. E isso faz muita diferença. Tá? Por crise que vem, problema que a gente enfrenta, se você tem gente boa, se tem massa cinzenta na empresa, você arranja um jeito, se vira e resolve o problema. Vai tirar um FCO, vai conversar com o BNDES,
vai ser uma desgraça, vai ter que chegar em abril para apresentar os resultados da pessoa jurídica na reunião, na assembleia extraordinária, blá blá blá, e aquele mundaréu de notícia ruim, todo mundo bravo. Mas vai insistir no negócio, porque gosta, é aquilo que quer fazer. E as pessoas vão embasar e vão manter isso acontecendo. Então eu coloquei aqui uma definição talvez de capital humano, a soma de tudo que todos da empresa sabem e que oferecem algum grau de vantagem competitiva. Ou seja, não adianta saber que a Maria está saindo do João. Isso aí é uma informação importante, legal, você conversa com o vendedor, tal, um pouquinho de vez em quando, mas ela não traz vantagens efetivas e claras para a empresa. Quando eu falo da soma de tudo que todo mundo sabe, é filtrando aquilo que é importante para a empresa. E essa visão, pessoal, é meio que um problema eu passar ela para vocês. Por quê? Eu estou tentando convencer vocês do negócio. Eu vou ficar aqui martelando na cabeça de vocês algumas coisas de gestão de conhecimento, algumas coisas de capital humano, etc. E pode ser que vocês concordem comigo, pode ser que também não concordem, não tem problema não, mas pode ser que vocês concordem comigo. E aí vocês vão chegar cheios de ideias na empresa, de repente, para aplicar tudo isso. Só que vocês vão precisar de verba, capital, algumas coisas você vai precisar desembolsar dinheiro para fazer acontecer. E para convencer o chefe? E para falar para ele que tem que investir R$3.000 no treinamento vivencial no final de semana? Você consegue, tudo é patrão. Tudo é patrão, né? E para convencer o patrão, cara, de gastar R$3.000 no treinamento vivencial no final de semana numa chácara no céu? Só achar um outro lugar para economizar em outro lugar e jogar em outro. Aí vai ficar na lábia de cada um de vocês. Quando eu iniciei a disciplina de treinamento e desenvolvimento, eu tentei dar algumas dicas que a gente fez lá na transição imobiliária. Se eu tiver algumas dicas, eu vou dar aqui também. Mas essa quebra e esse conceito que eu estou tentando aqui bater na tecla para vocês, a gente tem que aprender ele. Primeiro a gente escuta, depois a gente tem que processar esse aprendizado, a gente tem que conseguir realmente incorporar isso no que a gente acredita e no que a gente faz no dia a dia. E isso muda muita coisa. Da forma como a gente vai trabalhar, do que a gente vai fazer. Esses dias alguém estava conversando sobre a empresa, alguém perguntou assim, mas Kennedy, vocês pagam o lanche para os funcionários? E eu nunca tinha parado para pensar, mas aquele cara me perguntou aquilo com um espanto tão grande. Cara, eu quase fui olhar no código das leis trabalhistas para ver se estava fazendo alguma coisa errada. Né? Fui olhar no CLT, lanche, gente, comida, calma aí. Né? Então, assim, esse paradigma, desde que a minha empresa começou, onde a gente tem administradores ali dentro pensando e preocupados com essas coisas, isso já fazia. Eu estou usando um exemplo super simples que é o lanche, tá? Mas assim, esse paradigma, essa mudança e essa visão aqui de entender que a minha empresa não sou eu, até era eu uma época, lá no começo era só eu, mas que a minha empresa é aquela turma que está sentada ali, cara, 8, 9, 10, 11, 12, às vezes 5 horas por dia trabalhando. É aquela galera ali que faz o negócio todo acontecer. Se aquela galera ali brigar com a família em casa, se aquela galera ali passar fome, ou se aquela galera passar o tempo inteiro trabalhando, sem olhar um na cara do outro e fofocar e falar que a Maria está pegando o João e tudo mais, eles não rendem. E agora eu estou sendo super capitalista aqui. A empresa não vai funcionar. Se esses caras não estiverem bem de espírito, olha só, gente, imagina o Ford, o cara que fundou a Ford Motors, falando isso lá para trás. Os psicólogos, administradores e gestores de RH. Imagina esse cara, nunca. Para ele, gente é máquina. Gente, você bota lá, você está pagando salário, vai reclamar por quê? Isso aí não existe mais, galera. Isso aí você vai encontrar numa fábricazinha, num fundo de quintal, etc. Mas aguenta mais uns 3, 5 anos aí, essa turma vai desaparecer. Agora, para fazer previsão. Então, galera, os tempos mudaram, as pessoas estão mais frescas, já perceberam isso? Hoje a turma é mais fresca, né? Quer tudo do seu jeito, já parte do pressuposto de que o mundo tem que ser do jeito que ela quer, do jeito que ela precisa, etc. E assim, a gente pode reclamar disso, ficar falando, pô, que porcaria, as pessoas não são mais como eram antigamente, etc, etc. Toda vez que eu começo a pensar isso, eu me preocupo, né? Porque eu sempre falei isso dos meus pais, dos meus avós, etc. Aí eu paro para pensar um pouquinho. Não adianta muito a gente reclamar, porque as pessoas vão continuar assim. A gente é um, tem 6 bilhões, é muita gente. Essa briga é uma briga difícil de ser ganhada. Então, eu prefiro o caminho de eu me adaptar. Beleza, as pessoas são frescas, vamos oferecer as frescuras para elas. Vamos deixar elas satisfeitas com as frescuras e as coisas que elas querem.
para que elas possam ser produtivas e trazer resultado. Então, se de repente lá na minha empresa eu descobrir que é a hora do lanche, que a empresa vai lá, banco, compra umas esfias ali do Tomás, junta a galera, olha um pro outro, troca uma ideia, conversa, descansa, o telefone tá tocando, o cliente está bravo, vamos dar aquela pausa e conversar, etc. Tem um impacto enorme na moral da equipe. Tem um impacto gigante no relacionamento interpessoal, porque o cara que estava tendo atrito, porque um está dependendo do outro e um quer receber, mas o outro não terminou a parte dele, etc, etc. Aquilo acaba. Aí você fala mal, faz brincadeira, toma Coca-Cola, engorda todo mundo. Mas galera, tá todo mundo convivendo. Eu estou melhorando a condição de trabalho para a galera na hora que eu pago o lanche. E o cara estava achando aquilo um absurdo. Porque na empresa dele está acostumado aos funcionários pegar o dinheiro que não tem para fazer uma vaquinha, para pagar no dia 5 a tia que passa vendendo cuca. Não é assim?